Bom dia com Jesus. Amém? Quase não cheguei ontem, mas cheguei, né? Cheguei, já era 8 horas da noite, mas graças a Deus foi muito abençoado. E nós estamos aqui nessa manhã para mais uma vez sermos muito abençoados. E como sempre o pastor Ineu fala, que este encontro, que esse pequeno encontro, sejam desde então na vida de cada um de nós. O tema do encontro, trabalho, e aonde fala muito de trabalho é Apocalipse, né? Aonde fala das eras, aonde sempre Jesus reconhecendo o nosso trabalho. É interessante que muitas vezes nós, como seres humanos, às vezes nós queremos que as pessoas reconheçam o que nós estamos fazendo. E muitas vezes as pessoas não reconhecem e nós, como seres humanos, ficamos entristecidos. Só que o nosso Senhor Jesus Cristo sempre reconhece o nosso trabalho. E um boi é interessante. Eu estava pensando, falando esses dias para um cliente, se o boi soubesse, se ele tivesse noção da força que ele tem, não tinha cerca, não tinha curral, não tinha nada que segurava o boi. Nada. Porque a força de um boi é coisa tremenda, a força que aquele animal tem. Mas ele não tem noção da força que ele tem e ele fica preso numa cerca, num arame fininho. Que se ele chegar com a cabeça ali, ele quebra aquilo tudo. Quebra estaca, quebra tudo. Se o cristão reconhecesse a força que ele tem, nada pararia diante de nós. Que nós possamos reconhecer a força que nós temos com o nosso Deus, que é um Deus invencível em nós. O que nós podemos fazer com esse Deus invencível dentro de nós? Nada pode parar diante do cristão. Nada. Vamos ler Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 2. E Jesus disse assim para a igreja de Éfeso: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova dos que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Mas eu gostaria de ficar com essa primeira parte aqui. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Pode ninguém reconhecer, mas se o nosso Senhor Jesus Cristo reconhecer o nosso trabalho, as nossas obras, nada mais importa. Muitas vezes nós trabalhamos e os nossos patrões às vezes não reconhecem, ou às vezes o patrão faz pelo funcionário e o funcionário não reconhece. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo com todas as nossas falhas, Ele sempre reconhece aquilo que nós fazemos para Ele. Sempre. E Mombrana, aqui na era da igreja de Éfeso, ele diz: Cristo louva os seus. E ele diz o seguinte aqui: quão belamente o Salvador louva e elogia os seus filhos. Ele toma plena consideração as finas atitudes espirituais e o comportamento deles. Ele sabe que há fraqueza entre eles. O nosso Senhor Jesus Cristo reconhece, ele sabe as nossas fraquezas. Mas ele pega aquelas pequenas coisinhas que nós fazemos para ele e faz aquilo ser tão... Ele vê aquilo tão maravilhoso, ele fica tão alegre em ver uma pequena atitude que nós fazemos para ele, que nós fazemos para o povo dele. Ele sabe que há fraqueza entre eles, mas mesmo assim ele não reclama disso. Não é isso o próprio do Senhor? Não levar em consideração as coisas ignorantes? Ele sabe como nos encorajar nas coisas corretas e nos desencorajar nas coisas erradas.
meu filho não é por este caminho, meu filho é por este caminho. Ele sabe como nos alegrar. O nosso coração nos condena quando fazemos alguma coisa errada, e o nosso coração fica alegre quando nós fazemos alguma coisa certa. Isso é o nosso Deus, nos encorajando naquilo que é certo e desencorajando daquilo que não é certo. E a gente muitas vezes nem sabe explicar. Todos nós poderíamos aprender aqui uma boa lição como conduzir a igreja e as nossas famílias. E melhor ainda, todos nós poderíamos aprender uma boa lição de como Deus trata com cada um de nós exatamente dessa maneira. Muitas vezes nós queremos só olhar para o erro dos outros. O nosso Deus, que conhece o nosso coração, o Bruno está dizendo, Ele não olha para as nossas falhas, para os nossos erros. Ele fica buscando aquilo que nós fazemos de bom para se agradar. Ele não fica olhando. E muitas vezes nós queremos olhar o erro desse ou daquele, que nós possamos ver as coisas boas que cada um tem feito para o nosso Deus. Jamais fique desencorajado, jamais, mas trabalhe, lute por essa obra, não deixe nada desencorajar o santo de Deus, porque Deus não é ingrato para esquecer dos trabalhos de amor feito por você. Oh Deus, isso é bom demais. Tudo que nós fazemos para o nosso Deus, Ele não é ingrato. E Ele vai nos recompensar. Cada coisa que nós fazemos para Ele será recompensado naquele dia. Podemos muitas vezes pensar que não estamos sendo reconhecidos, mas Ele está assim reconhecendo. A Bíblia diz isso, o nosso profeta diz isso, e eu digo amém para essas coisas. Tudo que fazemos, até mesmo dar um copo de água fria para alguém, tem uma recompensa e bênção do Senhor. Oh Deus, isso era para nos deixar alegre, nos deixar encorajado, nos deixar animado para trabalhar para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como o pastor Ineu falou ontem, muitas vezes nós pensamos que não fazemos nada, e o irmão Bruno está dizendo, um copo de água que nós damos para alguém vai ser recompensado. Ei, Deus, será que compensa nós trabalhar? Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, o quanto anda no meio da sua igreja. Ele está ciente, ele está andando no meio da sua igreja, está ciente do sofrimento do seu povo, e ele se importa, como foi nos dias do cativeiro do Egito, quando ele ouviu os seus clamores. Aquele que nunca muda, ouve os clamores dos oprimidos. Que Deus possa continuar abençoando.